Fala galera, eu estou gravando um segundo vídeo para falar um pouco sobre investimentos. Eu fiz um primeiro vídeo que deu uma repercussão bacana, a galera me perguntando, tá cara, como é que você fez isso? Tem como você dar mais detalhes? Quanto que rendeu no real? Quanto que você conseguiu trazer de rendimento nessa operação que você fez? E assim, tem como você detalhar um pouco mais? Tem como você passar assim um passo a passo do que você fez? E pensando nisso, eu fiz esse vídeo para falar um pouco de como que eu peguei o meu dinheiro do limite, apliquei em ações e consegui ter um rendimento. Então eu vou explicar passo a passo o que precisa ser feito, o que você precisa fazer para conseguir fazer isso também. Tá? A ideia é ajudar vocês a olhar esse momento, olhar essa situação. Eu tenho dinheiro no banco, esse dinheiro não é meu, mas eu posso usar ele. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso trabalhar com esse dinheiro que não é meu? E a minha ideia é passar um pouco dessa ideia para vocês, né? Para quem tiver essa possibilidade de fazer isso, que consiga ter pelo menos algum rendimento ao longo do mês, além de salário, além do teu trabalho, das coisas que você faz, que você consiga ter uma renda extra. E vamos lá, o passo número 1 para você conseguir fazer essa operação é: você tem limite na sua conta? Você tem direito a cheque especial na conta que você trabalha? Se você não tem limite na sua conta, esqueça, nem passe para os passos seguintes. Ou talvez você queira emprestar o limite de alguém, não sei. Mas se você não tem limite, não tem como você fazer essa operação, porque você não tem de onde tirar o dinheiro para conseguir aplicar ele. Então o primeiro passo é: eu tenho limite na minha conta? Se você não tem limite, fica mais difícil você fazer essa operação. Se você tem limite, aí a gente passa para o passo 2. Bom, eu imagino, se você está vendo esse vídeo até agora e você já está no passo 2, eu imagino que você já verificou com o teu banco e já descobriu que você tem limite. Ou você acessou o aplicativo, de alguma forma, você descobriu, opa, eu tenho um valor de limite lá no meu banco, certo? Mas não adianta só você ter o limite. Existem outras coisas que você precisa levantar junto com o banco. E aqui a primeira coisa que você precisa ter, ok, tem um limite. O que você precisa saber, além de ter a certeza de que você tem esse limite? Quantos dias você tem de carência para usar esse limite? Eu, por exemplo, o meu banco está me oferecendo 10 dias para eu poder utilizar o meu limite sem ser cobrado juros. Ou seja, eu tenho 10 dias para usar o valor do meu limite sem pagar nada para o banco de volta. Então isso é um ponto importantíssimo. Se você não tiver tenho limite, mas o banco ele não me dá nenhum dia. Então eu posso usar, mas eu sempre que uso tenho que pagar juros. Também não é arriscadíssimo você fazer esse tipo de operação, porque os juros do cheque especial eles são muito altos. Então, se eu não me engano, que eu olhei na minha conta agora, está 7% ao mês. Ou seja, tudo aquilo que o banco te empresta, você tem que devolver e pagar mais 7%. Então, para você fazer isso numa operação de bolsa, em poucos dias, é difícil. Então é arriscado demais. Eu recomendo que você, por exemplo, não faça se você não tem nenhum dia de limite para usar. Tá? Outro ponto é: quanto que você já usou do teu limite? O teu limite que você tinha, quantos dias você já utilizou? É importante você saber isso, porque às vezes você tem, eu tenho 10 dias de limite, mas eu já usei 9, é muito arriscado eu iniciar uma operação com um dia, não vai dar certo. Tá? Então é sempre importante que você tenha um número interessante de dias. Eu recomendaria pelo menos 4 dias de limite para você conseguir utilizar. Se você não tiver pelo menos 4 dias para trabalhar com esse dinheiro, não vale a pena você fazer essa operação. É importante você saber também quando o seu limite é renovado, tá? Para que você consiga acompanhar durante o mês quando que ele renova. Então, o meu limite renova sempre dia 10, então eu sei que dia 10 zerou o meu limite, né? Zerou os dias que eu utilizei e inicia um mês novo. Então, dentro desse mês novo, eu tenho mais 10 dias para poder utilizar ele. Então é importante você controlar isso, né, de quando que acontece essa renovação do limite, tá? Porque se você utilizar o limite, por exemplo, no início do mês, tá?
No início do mês, quando você está utilizando aquele valor do banco, você tem o resto do mês para passar ainda. Então, se você deixar o teu limite, se você deixar passar alguma conta, você corre o risco do banco cobrar os juros sobre todo esse período em que você utilizou, inclusive nos dias que você aplicou para obter o rendimento que você quer. Então é importante você estar atento a essas situações para não correr esse risco, tá? Então não é uma coisa, eu fiz um vídeo explicando de uma maneira bem simplória, mas várias etapas que você precisa estar atento para fazer isso dar certo. Tá? Não é só pegar na louca lá e falar, não, vou pegar e vou investir, vou pegar e vou colocar o dinheiro. Às vezes você não tem limite, às vezes você não tem dias de carência, às vezes você já usou o limite durante aquele mês e tirou aquele dinheiro. Então você tem que estar esperto de que forma que você vai trabalhar esse dinheiro. Se você correr algum risco, não esqueça que além de você perder o dinheiro nas ações, você também pode ter que pagar juros para o banco. Então é uma operação que exige cuidado. E depois de ter checado todas as informações com o seu banco, a gente vai para o passo 3. Se você ainda não tem, é muito importante que você tenha conta em uma corretora, para que você possa operar as ações. Hoje em dia existem inúmeras plataformas que você pode fazer esse tipo de operação. E para fazer especialmente essa operação, eu recomendo uma, que é a Clear. A Clear ela não cobra nenhum tipo de taxa sobre a compra ou a venda das ações. As taxas que ela cobra são só as taxas da bolsa e o que são valores pequenos, então não é nada assim que você vai perder o teu dinheiro em taxas, não. Então é uma vantagem bem interessante trabalhar com a Clear. Não estou ganhando nada para divulgar eles, mas é uma experiência que eu já tive e que eu acho que é bacana compartilhar para quem nunca trabalhou, ter uma recomendação. A primeira corretora que eu trabalhei, ela cobra R$ 7,50, às vezes até R$10 por cada compra e venda de ação. Então, quando você trabalha com uma operadora que te cobra essa taxa, você precisa de um tempo maior para o dinheiro render e valer a pena o investimento que você está fazendo, né? Como o investimento é uma ação de curto prazo, né, que você vai ficar poucos dias com o dinheiro aplicado, então é importante que você tenha o mínimo possível de taxa. E nesse ponto, a Clear, para mim, é a melhor operadora, né, a melhor corretora que vai poder te oferecer isso. E o processo de abertura de conta ele é bem tranquilo. Então você abre a conta digital, é online, você não precisa ir em agência, não precisa ir em lugar nenhum. Esse processo é muito simples, você vai lá, coloca seus dados, abre a conta e a conta fica aberta, disponível para que você possa fazer a transferência. Bom, e agora a gente passa para o passo 4, tá? O passo 4 eu acho que é o mais difícil de todos. Depois que você já o completou, os outros 3 passos, o passo 4 é o mais difícil. Por que é o mais difícil? Se você não tem experiência, se você ainda não investiu, se você não entende nada de bolsa, isso vai ser muito difícil para você. Porque o quarto passo é você escolher as ações, né? Você pode escolher aplicar o teu dinheiro em quantas ações você quiser, tá? Mas o quarto passo é você escolher as ações, escolher as empresas em que você quer investir. Aí você precisa escolher empresas que estejam crescendo, né? Que estão demonstrando um crescimento aí a curto, longo prazo, né? Que é uma empresa que está apresentando algum tipo de crescimento. Só que a bolsa ela oscila, né? E às vezes tem empresas que estão numa constante crescente, né? Que estão crescendo constantemente, mas alguns dias ela pode cair, alguns dias ela pode zerar a posição, ela pode não crescer nada, né? Então ela pode ficar zerada. Então esse é o mais difícil, tá? Quando eu comecei a investir, eu fui por carteiras recomendadas, então eu lia muito o artigo da XP, eu entrava em sites, eu via o que estava crescendo, então eu tentava adquirir algum tipo de conhecimento sobre as empresas, né, para poder fazer algum tipo de investimento. Se você não tiver esse conhecimento, você corre o risco de pegar o teu dinheiro e aplicar numa ação que vai cair, né? Então, e a gente está vivendo hoje um momento muito conturbado. Esse momento de Covid, de pandemia, de Bolsonaro,
né? Então, um exemplo, quando a gente teve a situação quando o Moro pediu demissão, a bolsa quase parou. A gente quase teve um circuit breaker, que é quando a bolsa para de funcionar, fica 30 minutos sem funcionar e depois ela volta, porque é uma tentativa de acalmar os ânimos para que as ações não caiam mais. Então, esse momento que a gente vive é meio conturbado, mas ao mesmo tempo que ele é conturbado, em que a gente perde numa situação como essa, às vezes é uma oportunidade, porque quando ele cai num dia, no outro dia ele tem uma tendência a se equilibrar e pode ter uma forte alta. Então é importante você estar atento, estar observando esses momentos, entender quando que é a melhor hora de investir, né? Hoje, por exemplo, hoje é segunda-feira, dia 4 de maio, eu, por exemplo, ficaria receoso em fazer uma operação dessa, por causa da manifestação que teve do Bolsonaro no domingo. Tá todo mundo reagindo muito mal a isso, eu não sei como a bolsa vai abrir. Além de tudo isso, ainda tem toda a história dos Estados Unidos e China de novo, né, discutindo, porque agora o Trump acusou os americanos, o Trump acusou os chineses de estarem de saberem da Covid, de demorarem para divulgar, né, para que eles pudessem ganhar na venda dos produtos chineses, como dos produtos de hospitais, como máscaras, os respiradores. Então a China segurou isso para montar um estoque para poder vender para o mundo, né? Então o Trump está acusando a China disso e aí o mercado fica todo abalado, porque são as duas maiores economias mundiais e tudo pode dar errado nesse dia, né? Então é um dia que é melhor se segurar, se controlar e tentar não investir. Mas a maior dificuldade é você escolher a ação. Você pode escolher coisas que deem certo e coisas que deem errado. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque para investir o dinheiro que eu tinha, eu escolhi 4 ações. Dessas 4 ações, 2 eu perdi e 2 eu ganhei. Bom, na parte de escolhas das ações, a primeira ação que eu escolhi foi a Fleury. A Fleury é uma empresa de medicina e saúde que eu entendi que nesse momento de coronavírus podia ser uma empresa que pudesse trazer uma boa rentabilidade. Eu já tinha algum dinheiro investido nela e nos dias que eu tinha esse investimento, ela cresceu 9%. Né? Eu acho que tinha uns 7, 8 dias que eu estava investido e ela tinha crescido 9%. Eu achei promissora e essa foi uma das ações que eu resolvi investir, que eu resolvi aplicar um pouco do dinheiro. A segunda empresa que eu resolvi investir foi a Log Comercial. A Log Comercial é uma empresa que aluga galpões e era uma empresa que estava numa lista de acompanhamento que eu tenho, que a gente chama de hot list. Então é uma empresa que eu já vinha acompanhando há alguns dias e nos últimos dias ela tinha apresentado um bom desempenho. Então, na minha visão, tudo indicava que ela ia crescer e que eu ia ter um bom rendimento em cima das ações que eu investisse nessa empresa. A terceira ação que eu resolvi investir foi a Magalu, a ação do Magazine Luiza. A ação do Magazine Luiza é uma das queridinhas do Brasil, todo mundo gosta muito da ação do Magazine Luiza. Foi uma ação que começou lá atrás, né, com um valor bem pequenininho e hoje é uma ação que cresceu aí mais de 1000%. Né? Então o pessoal gosta muito, uma ação que se valorizou muito ao longo do tempo, em um tempo curto. Né? O pessoal fala que a Magalu é uma exceção à regra, né? Acho que é muito difícil existir uma outra empresa como a Magalu. Então é uma empresa que eu confio muito e que eu sei que ela é muito bem administrada e isso mostra os resultados que ela tem. Então ela sempre valoriza um pouquinho todo dia. Então tem dias que ela cai? Tem dias. Mas na maior parte dos dias é uma ação, é uma empresa que se valoriza, né? Com exceção aí de quando caiu tudo por causa do coronavírus, mas é uma ação que tem se apresentado confiável para fazer esse tipo de operação, né? Que ela cresce, nem que seja 1 ou 2%, mas ela cresce. E a última ação que eu investi foi a Via Varejo. A Via Varejo também é da parte de comércio, né? A Via Varejo é detentora de grandes lojas como Casas Bahia e Ponto Frio. Né, e era uma empresa que eu sempre estou observando também, que eu já tive dinheiro investido, hoje não tenho mais, quer dizer, investi agora nessa aplicação, que me deu um bom rendimento. Só que a Via Varejo, eu li 2 notícias muito importantes antes que me ajudaram a
tomar a decisão para comprar ela e não comprar outras ações. Que foi, eles adquiriram no mesmo dia uma empresa de logística, uma startup aqui do Paraná, e eles também divulgaram a informação de que o coronavírus, as vendas online estavam indo muito bem e que o faturamento deles não tinha sido tão afetado por conta da Covid. Então eles continuavam vendendo, né? Se eu não me engano, eles conseguiram manter o faturamento em 70%, muito mais do que o esperado, né? Do que eles imaginavam, e isso teve uma repercussão muito positiva no mercado. Bom, agora que você já escolheu suas ações, já sabe em que você quer investir, vamos para o passo 5. E o passo 5 é um passo importantíssimo, porque é o passo onde você define uma meta. Você define quanto você quer ganhar nessa operação. Mas, antes de tudo, não seja ambicioso. Não. Eu quero ganhar 100% em cima do que eu investi, 50%. Eu digo que tire o cavalinho da chuva, porque isso é muito difícil de acontecer. Tá? É muito difícil você aplicar um dinheiro e ter um retorno aí de 50% em 2, 3, 4, 10 dias que seja. É muito difícil. Tá? Quem já acompanha a bolsa e investe um pouco mais de tempo, percebe que na média por dia, se você tiver bons investimentos, você consegue tirar 1,5%, 2% sobre o capital que você tem investido. Então a tua meta tem que ser uma meta meio que plausível, tá? Eu tinha estipulado para mim nessa operação um rendimento de 6%. Só que como eu operei só 2 dias, eu diminui um pouquinho. Em vez de trabalhar com 3 dias, eu trabalhei com 2. Então minha meta era chegar em 4%. Tá? Então eu queria crescer 2% por dia em cima daquele dinheiro que eu tinha investido. Tá? E acho que é importante também, além de você ter uma meta de crescimento, ter uma meta de decrescimento. Se você perder, quanto que você aceita perder desse dinheiro que você está investindo? Isso é importante para que você faça a venda das ações no momento em que você está seguro ainda, né? Então eu também fiz uma meta de decrescimento de 5%. Tá? Então eu fiz uma meta de crescimento de 6% e uma meta de decrescimento de 5%. Depois eu mudei para 4% e 3%. Tá? Quanto eu aceitaria perder nessa operação? Mas eu tratei a operação aí como um todo. Tá? Mas muito importante, o passo 5 é definir uma meta. Não seja muito ambicioso, seja realista com o cenário. E o próximo passo é o passo 6. Quando que eu começo? Eu escolhi começar numa segunda-feira. Escolhi uma semana ruim porque escolhi uma semana que tinha uma sexta-feira de feriado. O ideal é que você escolha uma semana em que não tenha feriados. E por que é o ideal escolher uma segunda-feira? Porque quando você escolhe a segunda-feira, você ainda tem 5 dias corridos para você trabalhar. Quando você trabalha com limite, você tem que entender que são dias corridos. Não importa se é final de semana, se é feriado ou não. Aqueles dias que você está utilizando o limite, o banco está contando. Ele não vai descontar, não, é final de semana, vou descontar, não vou cobrar o limite do meu cliente. Não, ele vai te cobrar. Tá? Então tenha isso muito claro em mente, que quando você for trabalhar com limite, é dias corridos. Só que a bolsa só opera de segunda a sexta. Então o ideal é que você inicie a operação na segunda-feira, né? O que eu fiz? A minha ideia era iniciar na segunda, deixar até resgatar, vender na quarta-feira no final do dia, para poder ter o dinheiro na minha conta de novo na sexta-feira e utilizar só 5 dias de limite. Mas você tem 10, Eduardo, porque você não utilizou mais. Porque eu não ia querer desperdiçar 2 dias, né, do meu limite nessa operação no final de semana. Porque é desperdiçar 2 dias de você poder trabalhar. Então é melhor resgatar o dinheiro antes, né? E você ter esse retorno já na tua conta e não correr tanto risco. Passo 7 é compre as ações, né? Então você está vendo que a gente está no 7º passo, a gente já fez outros 6 passos para chegar no momento de compra de ação. Então tem toda uma estrutura, tem todo um planejamento para que você consiga fazer essa operação. Não é simplesmente ir lá, abrir a conta e comprar as ações e vou ganhar dinheiro. Não, você se organizou para chegar nesse momento dessa compra das ações. A gente já está no passo 7. Então o passo 7 é o momento em que você já escolheu e você vai entrar na bolsa, você vai entrar na tua corretora, né, no aplicativo ou pelo computador,
e você vai fazer a compra das ações, né? Então você vai colocar lá o teu dinheiro, vai investir em uma, duas, três, vai fazer o aporte, você tem que fazer essas contas antes de quanto que você vai investir em cada uma das empresas em que você está fazendo essa compra. É importante que você tome um pouco de cuidado com a euforia, não se empolgue demais e acompanhe ao longo do dia o teu resultado em relação às metas, né? Então você estipulou uma meta, se você atingiu essa meta no primeiro dia, o que eu faria? Tire o dinheiro, não deixe o dinheiro, porque pode ser que quando tem uma alta muito grande num dia, normalmente o dia seguinte é muito difícil acontecer uma altas seguidas, realmente acontecer altas seguidas, né? Tipo, subiu 3, 4, 5, 6, tudo isso seguido em percentuais é muito raro, né? Então, normalmente a tendência da bolsa é ela se equilibrar. Então, se vende muito, se ela cresce muito num dia, outro dia talvez ela dê uma baixada para estabilizar, né? Então, é importante, se você tem uma meta, siga essa meta. Se você atingiu a meta, tire o dinheiro. Se você talvez tiver uma ambição muito grande de conseguir atingir esse número, de querer exponenciar esse número, né, em poucos dias, pode ser que você se dê mal. Então o ideal é seguir o plano, siga aquilo que vai te deixar confortável. E o passo 8 é no final do dia, lance esses valores em uma planilha, faça um controle de quanto que você ganhou, quanto que rendeu as aplicações que você fez, né? Tenha uma planilhinha onde você possa monitorar, né, quanto que rendeu, o quanto que você perdeu nesse primeiro dia em cada ação, ou se foi numa ação só. E o passo 9 depois que você já deixou os dias o dinheiro rendendo, é a parte da venda das ações. Quando você vai vender a ação e você vende ela, por exemplo, hoje, ela vai demorar 2 dias para cair na tua conta. Então você tem que ter esse período em mente, né, de quando que esse dinheiro vai voltar na tua conta para que você consiga cobrir o limite que você emprestou do banco. Então, por exemplo, a operação que eu fiz, eu apliquei na segunda, comprei as ações na segunda-feira, deixei render, comprei de manhã, deixei render o dia inteiro, deixei mais na terça-feira. Na terça-feira, no final do dia, eu vendi, né? Porque em 2 dias eu queria esse dinheiro na minha conta. Ou seja, na quarta-feira esse dinheiro começou a ser processado e na quinta-feira ele voltou para a conta da corretora. Quando ele cai na conta da corretora, eu transferi para a minha conta do banco, para cobrir o dinheiro do limite que eu tinha tirado de lá. Bom, e como é que foi as minhas operações nesses dias? Vamos lá. Vou começar pela Fleury. Na Fleury eu comprei 77 ações e paguei R$ 23,90. Então eu investi na Fleury um total de R$ 1.840,30. Mas eu vendi as ações da Fleury por R$ 23,72, ou seja, eu perdi na Fleury. Então eu investi R$ 1.840 e tive de retorno R$ 1.826. Eu tive uma queda no investimento de 0,75% e uma perda financeira de R$ 13,86. Essa foi a minha primeira empresa. E a segunda empresa que eu apliquei foi a Log. Na Log eu comprei 25 ações a R$ 23,50 cada uma delas, um total de R$ 587,50. Só que na Log eu também perdi, então eu paguei R$ 23,50 e vendi por R$ 23,28. Então eu fechei com R$ 582. Na Log eu perdi menos 0,93% do que eu investi, ou seja, eu perdi R$ 5,50 na Log. Então até agora eu só perdi. E aí que vem, acho que um ponto importante para trazer é que todo lugar que você vê que as pessoas falam sobre compra de ações, as pessoas falam em diversificação, né? Se eu tivesse investido todo o meu dinheiro nessas 2 empresas, só teria perdido. Mas eu resolvi diversificar e aplicar em 4 empresas diferentes para tentar ter algum lucro.
Então, é lógico, né, que a gente queria ter lucro nas 4 empresas, não foi possível, eu consegui lucro em 2, que são as 2 próximas. E a próxima empresa foi a que trouxe maior lucro financeiro para mim, mas foi a empresa que eu mais investi em reais. Então, a terceira empresa é a Magazine Luiza. Eu comprei 99 ações a R$ 49,01, um total de R$ 4.851,99. E eu vendi essas mesmas 99 ações por R$ 51,29, um total de R$ 5.077. Ou seja, eu paguei R$ 4.852 arredondando e vendi por R$ 5.097. Então tive uma receita em cima dessa operação de R$ 225,72. Isso me rendeu 4,65%. Né? Então, em percentuais, eu ganhei 4,65%. Então, só nessa operação, eu ganhei R$ 225. E a última empresa é a Via Varejo. Na Via Varejo, eu também comprei R$ 99, só que cada ação custava R$ 7,05. Isso me deu um custo total de R$ 697,95. Só que a Via Varejo foi a ação que eu tive o maior crescimento percentual. Então eu comprei por R$ 7,05 e vendi a R$ 8,89. No dia seguinte ela já estava R$ 9,20, só para vocês terem uma ideia. Se eu tivesse deixado mais um dia, teria rendido bem mais. Mas eu não tinha como deixar mais um dia, porque senão eu estourava o meu limite. Então eu vendi por R$ 880,11. Então eu tive um lucro nessa operação de R$ 182,16 e um crescimento percentual de 26%. Né? 26% é algo muito raro para você conseguir em 2 dias. Foi uma aplicação muito acertada, né, que eu consegui ter esse rendimento. Bom, para fechar o balanço, eu investi, comprei em ações R$ 7.977 e resgatei R$ 8.366,26. Um ganho total de R$ 388,52 e um crescimento percentual de 4,87%. Aí a pergunta que eu me faço é: R$ 388 em 2 dias operando na bolsa. Então é uma coisa assim, é um crescimento bacana, né? Um valor considerável que a gente conseguir em 2 dias. Eu pretendo fazer isso mês que vem também, porque se for 388 todo mês, quanto que daria em 10 meses? Seria R$ 3.800. Então é uma conta que você tem que fazer a longo prazo, Pode ser que alguns meses eu perca um pouco de dinheiro, mas no balanço aí, por enquanto, estou positivo. Tá? Mês que vem eu conto para vocês como é que foi essa história. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude um pouquinho vocês a investir, a pensar no dinheiro de vocês de uma forma diferente, Então, não deixar o dinheiro lá. O banco está dando essa possibilidade. Se você conseguir trabalhar com ela, conseguir ter um dinheiro, é interessante sim, tá? Mas não se coloque em risco. Estude primeiro. Eu invisto já há um bom tempo, mais de um ano estou investindo, estudando ações, conhecendo sobre as empresas. Ainda sou um iniciante nisso, Então, antes de você fazer uma operação como essa, tenha um pouquinho de conhecimento para você começar a operar. Então é isso. Se você gostou, se inscreve aí no meu canal. Ainda não tem um nome, um canal específico, mas deixa curte aí meu vídeo para poder compartilhar com outras pessoas também. É isso aí. Valeu, galera. I made mistakes.